Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Ainda com o eco das legislativas do passado dia 10 de março, um dos grandes desafios que se colocam a todos nós é saber se temos condições ou não para ler aquilo que são os resultados das mesmas. Obviamente, logo a seguir aos números serem conhecidos, toda uma série de comentadores acabaram por aparecer e vir a terreiro mencionar aquilo que seria a visão dos próprios quanto aos ditos resultados. O nosso convidado de hoje é alguém que subejamente conhece aquilo que são as nossas eleições legislativas, já há bastante tempo que acompanha e faz parte de algumas. Doutora Ribeiro Castro, muito boa noite. Qual é a primeira análise que deve ser feita do resultado do passado dia 10 de março? Podemos pôr numa palavra, mudança. Produziu-se uma mudança, os titulares dessa mudança sofrem de alguns fatores de incerteza e de possível instabilidade, mas a mudança é clara. Nós tínhamos uma maioria de esquerda, a terceira maioria de esquerda consecutiva, coisa que nunca tinha existido antes em Portugal. O máximo que tinha havido eram duas, a terceira mudava. Bem sei que os últimos mandatos foram mais curtos, as legislaturas foram interrompidas, mas o facto é que tivemos três maiorias de esquerda consecutiva, a última com uma maioria absoluta do Partido Socialista e mais alguns votos à esquerda, e essa maioria de esquerda acabou. E esse é o grande fator de mudança, portanto, formou-se uma maioria à direita, que não tem total coerência, mas é uma maioria à direita e das mais altas que houve em Portugal. Acima disso, apenas aconteceu na eleição de 1991, dominada então por uma maioria absoluta de Cavaco Silva, a segunda, e portanto esse é o fator determinante da mudança. Tudo isto conjugado com uma quebra do Partido Socialista e também um certo declínio dos partidos de esquerda. Portanto, o PCP prossegue uma queda que vem acontecendo desde 2015. O Bloco de Esquerda aguentou os resultados, mas nos mínimos de 2022, portanto, elegendo 5, e o único partido que pode festejar à esquerda é o LIVRE, que quadruplicou também os deputados, como gostam de dizer, tal como o Chega, só que o Chega teve 48 e o LIVRE teve 4. Estão em patamares bastante diferentes. De qualquer forma, em termos relativos, é o único que registrou algum progresso. E o PAN também ficou, digamos, nos mínimos de apenas um deputado. E aqui à direita, estamos a falar à esquerda. Sim. Ok. À direita, enfim, tivemos sobretudo o crescimento do Chega, é justo reconhecê-lo, passou de 12 para 48, e as votações dos outros mantiveram-se, mais ou menos, ainda que o PSD, creio que o AD teve uma ligeira subida relativamente ao PSD, o CDS não tinha tido representação parlamentar há 2 anos, e é o vencedor. A AD é a força vencedora, teve a percentagem mais elevada, teve maior número de votos, falta ainda vir os votos da imigração, mas para já tem uma vantagem de 50 mil votos relativamente ao segundo classificado, o que não é uma margem folgada, mas é uma vantagem, e tem também o maior número de deputados. E a Iniciativa Liberal teve uma ligeira progressão e na sua percentagem passou, salvo erro, de 4,8 para 5,01 e manteve o número de deputados. Portanto, é o Chega, sobretudo, que tem uma subida acentuada, ficando em 18% do eleitorado e 48 deputados. E qual é, para além de mudança,
O que é que o povo, de alguma forma, quis dizer? Porque seria expectável, sim senhora, castigar o PS, mas o castigo, bem, foi severo, mas se calhar não foi tão severo quanto se esperava. E, por outro lado, esta ideia de que a alternância seria com a AD, não é? PSD aliado ao CDS e ao partido PPM, não é? Creio eu. Mas também o povo não deu na sua totalidade esse voto de confiança. Sim, isso não, digamos, a votação na AD é inferior àquilo que as sondagens previam. Não é? E aquilo que a reta final da campanha fazia presumir é que teria uma votação acima de 30%, e portanto e depois com as sondagens à boca das urnas, que davam todas 33 ou 32 na linha superior, enfim, as pessoas da AD acreditavam que isso viesse a acontecer, mas não é assim que aconteceu. Ficou nos 28, perto dos 29, mas enfim, venceu na mesma. Não é? Portanto, e a mudança aconteceu. Uma nota que eu gostaria de sublinhar é que, para a leitura política dos resultados eleitorais, é indispensável perceber estes dois conceitos, maioria de esquerda e maioria à direita. Que eu falei várias vezes sobre isso, e surpreendeu-me em 2015 que as pessoas parece que se esqueceram, nomeadamente à direita, e isso é um fator decisivo, porque baliza, digamos, o comportamento político dos parlamentos, e sem isso não conseguimos ler. Portanto, se o PS fosse o partido mais votado, mas não havendo maioria de esquerda, não teria condições nenhumas para governar. Aliás, honra-lhe seja, Pedro Nuno Santos, na própria noite eleitoral, tornou isso muito claro. Não teria passar à oposição, porque quais fossem os resultados, um governo do Partido Socialista não teria condições de passar no Parlamento. Porque a maioria à direita, coerente ou incoerente, não seria absolutamente coerente em rejeitar um governo do Partido Socialista. Como, aliás, aconteceu com a PAF, que ainda quis formar um governo, e o Presidente da República assim decidiu, na altura Cavaco Silva, e não passou no Parlamento. Portanto, eu recordo-me que a imprensa dizia que tinha sido o governo mais breve, 11 dias, 4 horas e não sei quantos minutos, enfim. Era, digamos, a caricatura que a imprensa fez na altura. Mas, apesar dessa caricatura, isto persistiu. E durante a campanha, mesmo desta eleição, havia muita gente que argumentava como se essa verdade, que esse facto de ser o mais votado, fosse o fator decisivo de uma eleição. Não é. É preciso o mais votado, mas desde que o contexto político onde se compreende, apoio. E foi sempre assim, desde 1976. Há apenas 2 períodos, ou 2 eleições, em que nós talvez possamos falar de uma maioria ao centro. Mas uma também balizada por uma maioria de esquerda, que foi o governo do Bloco Central de Mário Soares. Como Bloco Central, portanto, o PS e o PSD tinham uma maioria, mas Mário Soares tinha a sua autoridade, adivinha de ser o mais votado no quadro de uma maioria de esquerda. E depois podemos também analisar isso no primeiro governo minoritário de Cavaco Silva, em que ele foi o mais votado, e havia ali ao meio um partido novo que emergiu, ao centro, o PRD, que teve 17% e teve muitos deputados, e, portanto, podemos considerar que ou que Cavaco Silva, digamos, tinha a maioria, era o líder do espaço à direita de que tinha sido o mais votado, e havia ali um espaço neutralizado, que era o PRD, até se definir, ou, que também é uma leitura possível dessa realidade, o PSD e o PRD, abstendo-se, faziam ali um espaço ao centro que permitiam Cavaco Silva governar. E, de facto, quando o PRD finalmente se define, não sabia se caía para um lado da ponte ou para o outro lado da ponte, e se define à esquerda e vota, bom, então o governo cai imediatamente. O governo não tinha condições para continuar. E começa a cair o PRD também, e o PRD, bom, porque, enfim, e hoje podemos mas isto é interessante. Boa parte do eleitorado do PRD, nessa eleição, foi votar Cavaco Silva. Mas isso é que é interessante, porque nós vimos muitas sondagens, vimos muitas análises, mas parece que me falta algo que o doutor mencionou há pouco, quando ainda estávamos ali a beber um café, que é, de facto, entender onde é que está a transferência de voto.
Eu acho que é muito importante fazer essa análise e ter instrumentos de leitura. Enfim, cada um de nós tem, digamos, a sua interpretação pessoal, ou pelos seus amigos, ou leitura. Tradicionalmente, a imprensa publica essas matrizes de transferência de voto. O Expresso normalmente publica isso, passados umas semanas sobre as eleições. Não sei que instrumentos é que tem para fazer esses estudos, mas agora, enfim, há uma entidade que se tornou algo popular no X, no antigo Twitter, que é a Interpolse, e que tem, se quiser, tem instrumentos importantíssimos para fazer essa transferência e que ajudariam muito a perceber esta altura em que estamos de mutação do sistema partidário. Porque nós estamos diante de uma mutação do sistema partidário e era útil percebermos para onde é que as pessoas andam a viajar. E o que é que alguns dos inquéritos que a Interpol se fez, pedindo aos seus leitores que respondessem ao inquérito, depois alimentou as suas próprias projeções de resultados, eles perguntavam a cada respondente que dissesse onde é que votou em 2011, onde é que votou em 2015, onde é que votou em 2019, onde é que votou em 2022 e agora onde é que ia votar no dia em 2024. Ora, isto permite fazer matrizes completíssimas, que permitem compreender, relativamente ao eleitorado de 2024, como é que ele é comparado com o de 2011, com 2015, com 2019, e que representam situações políticas bastante distintas, e para onde é que o eleitorado da AD, ou do PSD e do CDS, ou a partir de certa altura também o eleitorado da Iniciativa Liberal e do Chega, que só tem expressão estatística a partir de 2022. Mas é muito útil que nós percebamos isso e, portanto, até para entender estas viagens. É um pouco como tentar perceber os swing states nos Estados Unidos, Sim, não exatamente. é? Por onde é que... Até porque não é totalmente correto dizer que o crescimento do Chega como terceiro partido só se deve a voto que era abstencionista, pô, não? Não, isso não é, não. Até porque não daria para isso. Não é? O Chega, salvo erro, teve 1.100.000 votos e a abstenção, mesmo que fosse toda a abstenção, votar no Chega seria 500.000, faltava explicar os outros 600.000. Como é evidente, também houve abstencionistas que votaram na AD e também houve abstencionistas... Claro. Gostava de dizer o seguinte, a AD, salvo erro, teve mais de 200.000 votos. Portanto, quando há bocado falei, não é porque portanto, teve também, digamos, uma capacidade de atrair voto recuperado da abstenção de acordo com a média da recuperação. Portanto, foi um principal motor de mobilização da abstenção. Mas é natural que este discurso de mudança e de alternativa ao Partido Socialista, etc., motivasse algum eleitorado a sair do sofá ou do banco para ir votar, para acionar essa mudança que Luís Montenegro anunciava. O Chega também, manifestamente, despertou todas do eleitorado abstencionistas que estão mais irritados e críticos. E, portanto, também admito que o Partido Socialista e eventualmente algum ou outro partido de esquerda tenha mobilizado abstencionistas, fosse pela novidade, no caso do LIVRE, da diferença, fosse contra o perigo do Chega. Quer dizer, a esquerda fez muito um discurso alarmista contra o alarme, contra o perigo do Chega, e, portanto, é possível que algumas pessoas, nomeadamente na última campanha, à esquerda, que tradicionalmente se abstinham, nas últimas eleições se tinham abstido, que fossem votar para dar mais força. Mas a verdade é que... E isso aconteceu sobretudo no Partido Socialista. E por isso os resultados do Partido Socialista, nomeadamente pelos socialistas, têm que ser lidos com grande prudência. Porque naqueles votos que votaram PS, há eleitorado que não é socialista. Porque o PS fez um enorme apelo ao voto útil à esquerda. E, portanto, esses votos úteis não pertencem àquela casa, serão votos do Bloco ou do PCP, e, portanto, que poderão não voltar ao PS na próxima eleição. Portanto, não está garantido. Sim, eu acho que esse voto útil
aconteceu de uma forma muito intensa, ao passo que eu creio que à direita isso não funcionou tanto. Também havia esse apelo, mas creio que não resultou, porque isso seria sobretudo relativamente ao Chega, e a votação do Chega indica que as pessoas que tomaram uma decisão de voto Chega não se deixavam seduzir por isso, percebiam que o seu voto era diferente e, portanto, acho que o Chega conseguiu resistir eficazmente ao voto útil, o que não quer dizer que não possa haver um ou outro Claro. que Mas ainda falando naquilo que são os blocos, por assim dizer, quando nós olhamos para o número de deputados e a decalagem, a diferença que existe entre deputados de partidos da direita para deputados de partidos da esquerda, é realmente um número acentuado. Ou seja, se nós pegarmos nos números e pusermos de cabeça para baixo, acho que há um castigo por parte dos portugueses à esquerda e há um voto de confiança aos partidos da direita que depois encalha ali em linhas vermelhas, em não dialogamos e que pode eventualmente deixar as pessoas confusas, não sei. Bom, o que eu acho é que há diferenças entre os partidos à direita e, portanto, o Chega é o principal responsável por essas diferenças, pela linha que entende seguir, e isso nem tem tanto, enfim, algumas propostas que André Ventura voltou a retomar no final da campanha, prisão perpétua e outras coisas desse género, enfim, não tem a menor condição de passar, até porque são inconstitucionais e acho que não tem adesão real e efetiva na sociedade portuguesa. Não julgo que essa seja a principal questão que se pode pôr relativamente ao nosso sistema penal e à nossa legislação. Mas pronto, são bandeiras para mobilizar. Portanto, agora, há às vezes comportamentos, digamos, há atitudes comportamentais que tornam muito difícil. Sim, mas isso na sociedade causa problemas também. Eu sei, mas na sociedade tem existido alguns problemas. Você é uma das pessoas que vem aqui, por exemplo, e fala sobre esta ditadura woke, que nós não podemos falar de determinados temas. Você encabeça alguns movimentos e algumas opiniões que, no fundo, querem abrir a toda a gente o direito de ter uma opinião. Quando é que o PSD pegou nesses temas? Quando é que foi a última vez que o PSD ou a própria AD achou que temos que olhar para a escola e vemos, por exemplo, a escola a querer dar ideologia quando a própria Constituição, e eu aprendi isso consigo. E é natural que as pessoas depois fiquem em cima da ponte sem saber para que lado é que onde ir. Bom, primeiro, esses temas não são temas apenas do Chega. E é mau que as pessoas entendam que são temas do Chega, porque no dia em que forem confundidos com temas do Chega, esses temas estão em dificuldades e têm problemas. Porque como as pessoas desenvolvem uma ideia extremista e radical e antidemocrática do Chega, essa a narrativa que é vendida, depois todos esses temas ficam contaminados por essa percepção, isso é errado. Todas as questões que têm a ver com a liberdade de educação, com os direitos da família, com o combate à ideologia de género, são, portanto, que é basicamente um combate pela dignidade humana e da pessoa humana e da sua complementariedade e alteridade, homem-mulher, e portanto, são temas, eu diria até centristas, ou que são temas de humanidade e, portanto, pertencem a todos. De facto, é lamentável que partidos do mainstream estejam quietos, calados e, portanto, sejam coniventes, sejam cúmplices com o avanço de uma agenda que é extremamente agressiva para as pessoas e que inquieta os pais de uma forma particular, os pais de crianças pequenas de uma forma particular. E isso explica, porventura, que muitas pessoas fossem votar no Chega porque não se sentem defendidos pelo CDS ou pelo PSD. Eu percebo isso perfeitamente. Não é? Bom, agora,
Isso não quer dizer, o remédio não é fazer um acordo com o Chega. O remédio é o PS e o PSD. Pegarem e o nessas CDS. bandeiras e avançarem com elas. Olha, sabe o que é que foi notícia? Por exemplo, sim. e desculpe interromper, houve um deputado da AD qualquer, deputado não, alguém que era da AD, que mencionou a eventualidade de fazermos um referendo à eutanásia, e foi um aqui del Rey, porque não devia ter falado, houve até pessoas da AD quase criticaram por ter mencionado isso. Bom, a ideia de um referendo à eutanásia, aliás, é uma bandeira do PSD. O Dr. Luís Montenegro, como líder do Partido Social Democrata, várias vezes, pelo menos em 2 ocasiões, enfim, a lei da eutanásia foi votada em 3 legislaturas diferentes, e pelo menos em 2 legislaturas avançou com essa proposta, é uma proposta da bancada do PSD. Não sei se isso irá acontecer ou não, mas é uma proposta que está, digamos, no cardápio, no menu do PSD, se vier a ser conveniente. Agora, eu acho que essas questões devem ser tomadas pelo seu mérito próprio e não têm que ser necessariamente feitas por causa de um pacto com o Chega. O Chega, às vezes, tem comportamentos que criam um grande desconforto, não é? Às vezes até dentro do próprio Chega, não é? O próprio Chega, já, salvo erro, tem tido um congresso por ano, não é? E há sempre uma série de peripécias e de zangas e de zaragatas. E, portanto, isso não é propriamente um comportamento político, um comportamento pessoal e de ação política que infunda uma imagem de estabilidade. Eu sei, doutor, mas o doutor está-me a dizer isto. Eu lembro-me do que fizeram ao Francisco, Sim, por exemplo. Então, mas isso escavacou o CDS. Não é? Na altura. Bom, portanto, isso são exemplos com que bom, e eu admito que isso que se passou no CDS impedisse o PSD, na altura liderada por Rui Rio, de fazer um acordo de coligação pré-eleitoral com o CDS, dado enfim, o saco de gatos e a convulsão que isso acontecia. Portanto, essas questões de comportamento político, não é, são importantes para infundir confiança nos parceiros. E eu creio que isso ajuda muito, ou ajuda muito a explicar o que se passa. Nós agora temos, enfim, vai haver diálogo parlamentar, isso é evidente. Acho que sempre houve, nas comissões. Eu espero que a eleição da mesa da Assembleia da República se passe de acordo com a normalidade democrática, e isso não é nenhum acordo interpartidário, mas, enfim, o Chega tem direito a ter o seu vice-presidente, e espero que seja eleito à primeira, e terá também direito a ter um secretário, um vice-secretário, aplicando-se as regras do regimento, e que foram desenhadas em 1976, porque 4? Porque era um para cada um dos 4 partidos, na altura eram 4 partidos principais, e pela respectiva ordem, não é? Portanto, na altura, nessa primeira legislatura, nesses postos de 4, era o primeiro o PS, depois o PSD, depois o PCP, ou o CDS, já não sei. Havia o terceiro e o quarto, tinha uma votação muito chegada. E, portanto, agora será também isso que se deverá seguir, e, portanto, esses cargos deverão ser, o primeiro, o presidente deverá ser apresentado pela AD, terá que ser eleito, é eleito separadamente, pode haver eventualmente outro candidato, não sei se a esquerda apresentará, e depois os vice-presidentes e os outros é mais fácil. O primeiro é da AD, o segundo é do Partido Socialista, o terceiro é do Chega e o quarto será a Iniciativa Liberal, se cumprirem as regras de ordenação da lista. Isso é importante. E depois haverá também a distribuição de acordo com as regras das presidentes das comissões e começa um debate democrático parlamentar normalmente. Agora, creio que, de facto, não há menor condição para uma coligação do governo. Isso não existe. Mas se nós lermos aquilo que o povo eventualmente possa ter dito, aquilo que está no Parlamento é queremos que seja a direita a governar, claramente? Sim, quer dizer, não sei se é a direita, mas a direita há várias direitas. Não é? E, portanto, há uma direita que tem condições de entendimento entre si, que é a AD, a Iniciativa Liberal, e depois há uma direita que, para efeitos de governo, não há condições de entendimento. Agora, Rui Rocha já saltou fora. Não, quer dizer,
Vamos esperar que o governo seja feito. Vamos. É evidente que pode não querer, não é? Pode não querer, e isso tornaria a solução mais frágil do ponto de vista da sua imagem pública, e, portanto, o desafio, a AD vai ter um desafio muito difícil, muito difícil. E, sobretudo do ponto de vista legislativo, não é muito clara que tenha maiorias legislativas para muitas matérias. Aí é mais fácil negociar. Um orçamento, até teoricamente, seria mais fácil negociar, porque pode haver medidas que vão mais ao encontro de deputados mais à direita, ou deputados mais à esquerda. Enfim, o orçamento é ele próprio um pacote negocial, mas depois há a política, não é? Há a política que... Enfim, como dizíamos há pouco, isto, fazer futurologia é um bocado complexo, não? Mas enfim, para o governo tem que ter, digamos, coerência e coesão. Não é? E, manifestamente, enfim, qualquer observador independente, eu percebo o barreiro que faz o Chega, mas não há as menores condições para haver um acordo à direita, até porque, quer dizer, o Chega também faz por isso, que é por propostas exageradas que apresenta, que é por um acordo extremamente agressivo. Pronto, está no seu direito. Mas não acha está no que seu temos direito, aqui Agora, há o potencial, não daquilo que nós lemos, não acha que há o potencial de, se tivermos que ir novamente a eleições, o Chega agregar ainda mais votos? Mas tudo bem, mas não faz parte das leis da vida que a vítima do carrasco dê a mão ao carrasco para o atacar. Isso convém. E, portanto, é evidente, a AD também tem um desafio de ampliar a sua base de apoio e, portanto, reconsolidar o seu espaço. Enfim, vamos ver o que acontece. Doutor, qual é a leitura que faz das sondagens? Porque, mais uma vez, ninguém acertou na maioria absoluta em 2022, não é? E depois também o papel da comunicação social. E se esta campanha, com aqueles debates quase fast food, ajudaram ou não a esclarecer alguma coisa? Eu acho que os debates foram úteis. Acho que são úteis. Acho que nos queixaríamos mais se não tivéssemos do que por os termos tido. Pronto. Depois, nós gostamos, não gostamos, mas tivemos os debates. E para quem os seguiu, isso, gostando ou não gostando, iluminou a sua escolha política. Portanto, a pessoa teve a oportunidade de, em todos contra todos, dos candidatos mais importantes, fazer o seu juízo sobre vários critérios. Isso acho que foi positivo. Agora, pronto, há debates que foram bastante no género zaragata, portanto, mas isso também faz parte da leitura política. Eu digo muitas vezes o que é a democracia e o Parlamento. A democracia e o Parlamento é uma discussão de café, quer dizer, são as discussões que a gente tem nos cafés, ou na paragem de autocarro, ou não sei o quê, onde tu viste aquele... Portanto, isso, de alguma forma, sublimado, essas diferenças de opinião e de percepção e de ideias que existem na sociedade portuguesa, isso vai por aí acima e representa-se ali. É evidente que é normal que exista uma certa urbanidade, até para as coisas funcionarem, mas às vezes a conversa aquece. E a conversa aquece, quer porque aquece mesmo, porque são divergências profundas, quer porque alguns dos contendores se faz parte da sua tática de intervenção. Portanto, eu creio que as pessoas podem não saber de finanças, podem, como dizia o poema de Fernando Pessoa, Jesus Cristo não sabe de finanças, nem consta que tivesse biblioteca, portanto, assim podem ser as pessoas, não consta que tenham biblioteca, mas conseguem perceber. As pessoas têm bom senso, têm experiência de vida e, portanto, conseguem perceber a seriedade, as ideias, os valores, os princípios, quer dizer, aquilo que são as questões essenciais. Ele não percebe finanças, mas mandou o outro ir pagar os impostos, não é? Mandou ir pagar os impostos. A César o que é de César, não é? O famoso a César. E relativamente às sondagens, porquê que... Não sei. Acha que há instrumentalização? Não, isso acho que não. Bom, houve uma última sondagem da Aximage,
acho que convinha ser olhada agora outra vez. Não é? Porque vinha contra a corrente, não é? E apareceu a dar uma grande vantagem ao Partido Socialista. Não sabe Não. Quer de dizer, onde é que aquilo pode... não sei, quer dizer, convinha ser examinado, mas enfim, as sondagens falham, erram, não é? Não são perfeitas e, portanto, aquilo é um retrato naquela altura e, portanto, estão-nos a dizer que no dia das eleições, dia 10, foi aquele o retrato e que podia ser esse retrato. É possível avaliar, face ao ambiente que as pessoas sentiam na altura e depois as sondagens não são iguais, mas há uma certa coerência. Não ficou muito aquém? Ficou. Não, no caso do Partido Socialista ficou bastante além. Não é? Bastante além. E, portanto, dava uma vantagem, agora não me recordo de cor, mas eu creio essa valia a pena ser examinada. Depois, enfim, depois há aquelas últimas que são da boca das urnas, e aí, de facto, há erros de medida que apenas os próprios podem explicar. Bom, e aí também não existe nenhuma intencionalidade, não é? Para as pessoas que desconfiam que isto é uma conspiração para influenciar o voto, porque essas das bocas das urnas já é depois das pessoas votarem, portanto não estão a influenciar coisa nenhuma. Mas as empresas têm, digamos, sistemas de interpretação da medição que fazem com os seus inquiridores, e alguma coisa correu errada, só eles é que podem saber. Enfim, também houve uma mudança de 500, houve mais meio milhão de eleitores do que seria normal. Esse meio milhão de eleitores provavelmente não é o uniforme no país, portanto acontece mais numas zonas do que noutras zonas, e portanto essas zonas têm comportamentos políticos tipicamente diferentes, portanto é preciso fazer essa leitura. Muito bem. O que é que Olhando e sabendo que o Dr. Ribeiro Castro é alguém que é profundamente conhecedor da Constituição, aliás, nem sei se estava lá na Constituinte, já não lá estava, estava. não. Mas Acompanhei. chegou lá pouco depois, não é? Sim. Muito bem. Em 76. Houve algo que aconteceu que eu, enquanto jornalista, fiquei um pouco surpreendido, e já existem, de facto, outros profissionais e também pessoas da sociedade civil a mencionar o famoso dia da reflexão. Ou seja, no dia da reflexão temos que, de alguma forma, eu peço imensa desculpa pela expressão, piar fininho, ou não piar de todo, mas o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma intervenção. Seria, sei lá, mais saudável que, se não falamos, não falamos todos? Não, quer dizer, eu por acaso não vi a mensagem do Presidente da República hoje, mas não foi. Acontece sempre. Pois, mas este ano apeteceu-me pensar nela. Então vou ver para ter uma ideia, porque o Presidente da República, incluindo o professor Marcelo Rebelo de Sousa, já fez duas antes, não é? Nas eleições de 2019 e nas eleições de 2022. E Cavaco Silva antes fez, e eu acho que fazem sempre. Mas desta vez ele tinha alguma proximidade, não estou a dizer que foi ele que provocou, mas havia alguma proximidade dele com a queda do governo, não? Sim, também, mas isso, quer dizer, proximidade. Ele tem o Primeiro-Ministro apresentado a demissão e ele tem que aceitar. É o exercício das suas funções. Não é? Isso, santa paciência, quer dizer, não. Agora há aí uma grande conspiração e o Miguel Sousa Tavares de uma forma absolutamente excessiva, que a culpa foi ele. Quer dizer, por amor de Deus, quer dizer, vamos lá ver. Mesmo que valorizemos o incidente judiciário e mesmo que a Operação Influencer venha a dar em nada, não sabemos, não é? Quer dizer, isso foi o Ministério Público que fez isso. E sejamos claros, mesmo que não haja crime nenhum, aquilo que se soube do que eram aqueles encontros com os empresários, não sei o quê, com um excesso de informalidade, é possível que isso gerasse suspeitas razoáveis ao Ministério Público. Não faça mais pequena ideia. Agora, o facto é que aquilo foi movido, e foi o Ministério Público que fez isso. Com um grande aparato, deteve as pessoas durante não sei quantos dias, enquanto decorriam os interrogatórios, à semelhança do que fez depois com a Madeira. Não é? Enfim, esse foi até 20 dias de detenção, porque os inquéritos, apesar de serem menos pessoas, demoraram mais, as inquirições demoraram mais tempo,
Bom, portanto, depois, quer dizer, a imprensa, que tinha malhado forte e feio no PS e no Governo, depois condoeu-se. Porque quando se chega à conclusão que o juiz de instrução não decreta medidas de coação graves e que eliminou as acusações dos crimes de corrupção, então virou-se sobre os outros. Quer dizer, então, a imprensa, se os jornalistas, se os diretores de jornais sabem tudo e são decentíssimos e não gostam de fazer pressão, então não davam essas notícias. Nem andavam a perseguir as pessoas. Uma delas, enfim, o João Galamba e a mulher entraram em casa com crianças de colo e crianças pequenas e ali a massacrá-los e a tocar-lhe à porta de manhã, bom, dizer, sem nenhum respeito pelas pessoas. Quer dizer, isso não foi um Ministério Público. Isso foram jornalistas a fazer. Portanto, sejamos justos. Bom, faz parte do circo. Pronto. E, portanto, soltou-se o circo. E, portanto, é preciso termos... para todos os efeitos, houve um caso. E depois também o parágrafo. O parágrafo. Bom, o parágrafo, eu acho que o parágrafo tinha que lá estar. Porque quer dizer, a Procuradora-Geral da República, ao fazer uma nota, tinha que dar conta que, de facto, havia uma possibilidade do processo seguir no Supremo Tribunal de Justiça. Porque se tivesse omitido, então é que as pessoas podiam estava a sonegar uma informação relevantíssima. Agora, tudo isto resulta inconsistente porque as pessoas hoje estão convencidas que afinal não houve nada. Bom, mas então, isso é uma questão para averiguar com a forma como o Ministério Público preparou, não digo os inquéritos em geral, mas este em particular. E como os desencadeios, isso é uma questão que está em debate. Agora, depois de fazer uma campanha que foi uma sugestão, que foi o Marcial, que o Presidente da República pediu à Procuradora que pusesse lá o parágrafo para... acho que, de facto, se atingiu já um limite de indecência na apreciação do funcionamento das instituições que não é correto. Não é? Portanto, houve uma inquirição judiciária que mesmo que não tenha fundo criminal, no meu entender, é motivada por uma série de movimentações, nomeadamente de um dos ministros, e que gerou uma cascata de suspeitas de favorecimento de tráfico de influências e até de influência na produção legislativa, pronto, uma coisa que é preciso provar, mas que aparentemente não foi sequer... não tinha a solidez bastante para suportar indícios de corrupção, não é? Por isso o juiz de instrução descartou. Agora este processo vamos ver o que é que lhe acontece, porque vai haver outros juízes, pode de facto morrer, e nessa altura ter-se já que fazer o balanço disto. Por enquanto ainda estamos no meio do jogo. Agora, que há uma infelicidade para o Primeiro-Ministro ser apanhado nisto no parágrafo, Mas há quem diga que, e não voltando a isso, mas voltando, há quem diga que o peso dos famosos casos e casinhos já era tanto que havia muito pouco espaço de manobra. E vamos lá ver. Eu acho, simplificando, e acho obviamente deplorável, se foi aberta uma investigação criminal que não tem ponta para onde se lhe pega. Veremos. Mas, vendo apenas do ponto de vista político, o que é que se passou com o PS nesta maioria absoluta? Uma completa desgoverno do PS. É o Partido Socialista, são correntes dentro do Partido Socialista que dão cabo da maioria absoluta. Não é mais ninguém. Eu, aliás, tinha escrito um artigo, um ano antes disso acontecer, que se intitulava Ou é caruncho ou formiga branca. Porque as crises aconteciam de dentro do próprio PS. E houve dois furacões que irromperam por ali dentro e escangalharam o governo. O Pedro Nunismo e o galambismo. Foram estas duas dinâmicas, não é? Com os seus estilos pessoais e o que arrastam, que provocaram grande instabilidade e, portanto, isso foi suficiente para abalar o governo e pôr em causa a sua sustentabilidade. Depois, isso se redundou ou não em factos que têm recorte do ponto de vista criminal, não sei. Mas a verdade é que, e agora,
transferindo esta situação para a leitura que eu gostava que o doutor fizesse, é que vemos António Costa, mesmo sabendo que foi o pedronunismo ou o galambismo, como você disse, a destruir o seu governo de maioria absoluta, esteve ao lado. Sim, tá. E a esquerda consegue muitas vezes ser muito mais companheira, ou, e vou usar esta expressão, mas pronto, camarada, pondo de trás as suas diferenças do que a direita. Acha que isto, eventualmente, pode causar dissabores agora a Montenegro, por exemplo? Não sei, quer dizer, essas coisas são boas e são más. Olha, são muito más quando são para uma pessoa que, de facto, é capaz de cometer atos criminosos, como é José Sócrates. Esse camaradeísmo, não é verdade? É gravíssimo. Isso é pérfido. Né? E fez mal ao país. Nós hoje sabemos que não foi só ter-nos atirado para a Troika, o que já seria mau. Né? Portanto, conduziu o país à bancarrota. Portanto, a Troika veio para nos pôr uns suspensórios e evitar que caíssemos no abismo. Bom, mas nós sabemos hoje, com a instrumento de leitura que temos, que esse modelo económico que esteve em curso era um modelo de apoio a um sistema económico corrompido, alimentado pela corrupção. E também com ligações a bancos, ao sistema bancário, e ligações à corrupção em Angola, à corrupção no Brasil, à corrupção na Venezuela. E, portanto, foi um tempo de loucura que andou aqui para entornar umas benesses para toda a gente. E foi para alimentar isso. Também, às vezes, excesso de obra pública, que não era provavelmente necessário. Eu lembro, às tantas, entrou em debate público a terceira autoestrada Lisboa-Porto, não é? Que chegaram a fazer alguns troços. Portanto, fez obra para que houvesse dinheiro a movimentar-se e entornar-se. É um pouco como às vezes se diz dos negócios de transferência dos jogadores. É preciso, não é? Para que se entornem umas comissões. E portanto, foi isso que foi feito. E, portanto, essa proximidade e essa proteção é muito negativa. O país tinha ganho imenso, se, como várias vezes Henrique Neto chamou a atenção, tivesse rompido e parado José Sócrates. Porque só o Partido Socialista podia ter feito. A ninguém. Depois, enfim, foram os eleitores, mas só em 2011. Só em 2011. Em 2009, ainda ganhou. Sem maioria absoluta. Agora, se as pessoas são injustamente atacadas e visadas, e, portanto, aqueles que sabem, obviamente, não devem romper, e se há injustiças grosseiras, enfim, senão, às vezes há erros processuais, mas que nós percebemos que possam acontecer. Às vezes outras que não são assim, e que nos parecem que vêm de pura maldade ou de perfídia processual, que pode acontecer. Isso acho bem. Bom, eu espero, obviamente, a AD tem como um dos seus dossiês principais o combate à corrupção. E acho que as pessoas estão muito atentas a isso. E querem que isso que se melhore, não é? Portanto, mas isso só com uma reforma também do sistema judicial, não? Há coisas que não é preciso reformas, não é? Nós estamos, há coisas que é preciso reformas, há outras que é preciso trabalhar melhor. Okay. Portanto, é preciso detectar, bom, desde logo, não chegar perto dela. Uma grande virtude. E são tempos, de facto, de grande vulnerabilidade e tentação, e que há aí interesses, certamente, a procurarem captar, porque há aí muitos milhões do PRR, e não sei o quê. Não. Portanto, é preciso estar com enorme atenção, portanto, com os dois olhos e mais alguma coisa, atentos e prevenções muito claras para que isso não aconteça, porque isso, obviamente, seria muito negativo que acontecesse. Isto não era importante também começar dentro dos próprios partidos, porque já há estudos académicos que dizem quando o eleitor tem a percepção de que o próprio partido, dentro da sua governance, tem mecanismos anticorrupção ou para identificar pessoas que... Sim, é uma boa ideia, Enfim, acho que isso devia ser feito. Aliás, às vezes os interesses entram por aí, não é? Pela tentação do financiamento partidário, e as pessoas contraem dependências.
sim, isso creio que seria Até porque uma boa ideia. os nossos vizinhos do lado têm Sim, pois. casos fantásticos, Sim. entre aspas, não é? Mas de investigação, apresentação de prova e condenação. Sim, sim. Aliás, em todos os setores, no PSOE e no PP, não é? Uhum. E até na família real. Sim, O até caso na do exatamente. genro, não é? Sim. E, portanto, isso convém. O melhor é que esses casos não aconteçam, é, portanto, que Sim. se consiga prevenir, não é? Mas depois, enfim, essa responsabilidade mais de perseguição Uhum. e punição é mais do Ministério Público, não é? E das entidades Doutor, judiciárias em geral. e se eu lhe pudesse, estamos sensivelmente nos últimos 4 minutos do nosso programa, se eu lhe pudesse pedir um conselho a todos os novos deputados, porque estamos a viver uma fase em que há uma erosão muito grande da democracia, da qualidade de quem nos representa. Que conselho é que seria esse que o doutor daria para esta nova legislatura e especialmente para os novos deputados? Olha, modéstia, sentido de serviço público, inspirado ou por causas ou por ideais, mas sentido de serviço público e uma grande transparência na relação com os eleitores. Acho que é útil. É bom que os eleitores conheçam cada deputado como alguém que lhe é próximo, portanto, e que está ali para o seu serviço. E por isso uma atitude de modéstia e não de vanglória é sempre boa. Às vezes aos lavaminhas, não é? Portanto, aos que gostam de lisonjear, e há pessoas que gostam de ser lisonjeadas, mas devem abster-se disso. Não é? Eu acho que é muito importante, sobretudo um deputado, que é um representante do cidadão eleitor, que tenha a simplicidade dessa representação, a autenticidade dessa representação, que seja genuíno, que as pessoas percebam que o que ele está a dizer acredita no que está a dizer. Depois pode concordar ou não, mas que ele acredita no que está a dizer. Isso acho que é bastante importante e isso é que contribui para o crédito do Parlamento. Sabemos que depois há ideias diferentes, não é? Mas que seja entre pessoas que nós percebemos que estão honestamente a defender pontos de vista que são diferentes. E que aquilo não é uma zaragata, que aquilo não é uma bulha, que são conflitos que acontecem por causa de ideias, por causa de propostas. Isso. Era importante. E recordo-me que uma das coisas, e por falar em que a pessoa devia conhecer o seu deputado, uma das coisas que já foi nosso tema aqui foi uma proposta que fez de alguma mudança no nosso sistema eleitoral, não é? Porque nós, na realidade, não escolhemos o nosso deputado. Pois não, pois não. Mas isso pode-se compensar. Não é? Olha, quando fui deputado, depois isso foi impedido de continuar pelo meu partido, mas eu comecei a fazer isso e correu bastante bem. Quer dizer, nós durante a campanha vamos às feiras, aos mercados, visitar uma instituição, depois passam 4 anos e não vamos mais. E é relativamente fácil que todos os fins de semana os deputados repitam um dia de campanha. Começam de manhã numa feira, depois vão visitar uma escola, depois almoçam com militantes do partido, depois à tarde vão visitar uma instituição, depois ao fim do dia fazem uma conferência de imprensa local e depois à noite ainda vão eventualmente jantar com outras pessoas. E isso, feito no círculo eleitoral de cada um, rotativamente, ao fim de um ano deu-se a volta ao distrito, ao círculo, no mínimo, e isso cria uma certa... que faz-nos ir ao país real e cria uma proximidade muito grande que é muito mal que se perca. Em 30 segundos, acha que ainda vamos a votos este ano? Não, este ano não acredito, mas no princípio do próximo ano acredito, não é? Portanto, acho que o orçamento pode ser um momento decisivo e, portanto, se não passar, teremos eleições daqui a Mas ainda temos as europeias. Sim, isso é agora. Não é? Agora há uma série de provas que são importantes. Portanto, há os votos de imigração, há a eleição da mesa da Assembleia da República, há a formação do governo e há as eleições europeias. Isso vai-nos dar alguma leitura. Dr. Ribeiro Castro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanha. E parabéns, porque...
Olha, o Benfica passou e vamos ter um representante, quartos de final, não é? Muito bem, obrigado a si também que nos acompanhou. Já sabe, pode rever esta conversa no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Resta-me desejar-lhe uma excelente noite. Amanhã estamos de volta à mesma hora para mais uma conversa. Boa noite. Obrigado.